Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores quebra-cabeças literários da história, a composição dos evangelhos. Já parou para pensar como Mateus, Marcos e Lucas escreveram relatos tão parecidos e ao mesmo tempo tão únicos sobre a vida de Jesus? Pois é, a resposta para isso envolve uma investigação fascinante sobre suas fontes. Vamos desvendar esse mistério juntos. A grande questão que intriga pesquisadores há séculos é exatamente essa. Como é que pode, né, três biografias diferentes, escritas em épocas e até lugares distintos, compartilharem trechos inteiros, às vezes palavra por palavra, e ainda assim cada uma ter suas próprias histórias, suas perspectivas únicas? Isso aí não é uma simples coincidência, não. É um verdadeiro enigma literário. E para a gente começar e desvendar esse mistério, tem uma palavra-chave que precisamos entender: sinóptico. Compreender o que ela significa é o primeiro passo para a gente conseguir solucionar o enigma da composição desses evangelhos. Então, a palavra sinóptico vem lá do grego e significa literalmente ver em conjunto. Mateus, Marcos e Lucas são chamados assim porque eles contam a história de Jesus de uma perspectiva tão parecida que a gente consegue, colocar um do lado do outro em colunas e vê-los em conjunto. E essa visão panorâmica mostra uma estrutura e um conteúdo muito, mas muito compartilhado. É algo que diferencia eles radicalmente do Evangelho de João, que segue um caminho completamente diferente. E olha, a semelhança é de impressionar. Quando a gente alinha os textos, dá para ver blocos inteiros de histórias e ensinamentos que são praticamente idênticos. A ordem dos eventos, as parábolas, até a escolha exata das palavras se repete. A sobreposição é tão grande que a ideia de coincidência simplesmente não se sustenta. Tem algo mais acontecendo aqui. Essa descoberta, claro, joga os estudiosos numa verdadeira investigação. Se os autores não escreveram de forma independente, eles devem ter usado fontes em comum. Mas que fontes seriam essas? A busca por essa resposta nos leva a alguns desafios históricos bem complicados. O caminho entre o que aconteceu e o que foi parar no papel não foi uma linha reta, de jeito nenhum. Pensa só, Jesus falava aramaico, mas os evangelhos que temos hoje foram escritos em grego. Ele mesmo não deixou uma linha escrita. Seus ensinamentos foram passados de boca em boca por décadas antes de serem registrados. Essa jornada toda, da tradição oral para a tradução, torna a tarefa de rastrear a mensagem original, extremamente desafiadora. E essa linha do tempo aqui revela uma coisa crucial. Existe um intervalo de, no mínimo, 30 anos entre a morte de Jesus e o primeiríssimo relato escrito, o de Marcos, e Mateus e Lucas vieram ainda mais tarde. Esse lapso de tempo enorme significa que a tradição oral foi a principal guardiã da mensagem por uma geração inteira, o que, claro, torna a busca pelas fontes ainda mais complexa. Ok. Com todas essas evidências e desafios na mesa, como é que os estudiosos explicam o tal do enigma sinóptico? Bom, várias teorias surgiram ao longo do tempo. Vamos dar uma olhada agora nas principais hipóteses sobre a relação entre Mateus, Marcos e Lucas. As teorias variam bastante. Algumas sugerem que nem existiam documentos, o que as evidências tornam bem improvável. Outras propõem um ou dois documentos. A teoria das duas fontes, por exemplo, foi um avanço enorme, sugerindo que Marcos foi o primeiro evangelho e que uma segunda fonte, apelidada de Q, tinha os ditos de Jesus. Mas a teoria que parece explicar melhor todas as peças do quebra-cabeça, tanto as semelhanças quanto as diferenças, é a teoria das quatro fontes. Então, vamos mergulhar de cabeça na teoria das quatro fontes. Ela é considerada a explicação mais robusta que temos hoje para as semelhanças e diferenças entre os sinópticos. A ideia é que os autores combinaram fontes que eram compartilhadas com material que era totalmente exclusivo de cada um. O primeiro pilar dessa teoria é a primazia de Marcos. O consenso acadêmico hoje é que o Evangelho de Marcos foi mesmo o primeiro a ser escrito. Ele serviu como o esqueleto da narrativa, sabe? A espinha dorsal da história. Tanto Mateus quanto Lucas pegaram essa estrutura básica de Marcos e usaram como a fundação para os seus próprios relatos. A segunda fonte é um documento hipotético, que a gente chama de fonte Q. Esse Q vem da palavra alemã Quelle, que significa simplesmente fonte. Olha, ninguém nunca encontrou um manuscrito da fonte Q, mas a existência dela é deduzida porque Mateus e Lucas compartilham uns 250 versículos, principalmente ensinamentos de Jesus, que não aparecem em Marcos. A fonte Q seria a origem desse material em comum. E aqui o quebra-cabeça se completa. Porque além de usarem Marcos e a fonte Q, cada evangelista tinha o seu próprio material exclusivo. Os estudiosos chamam o material que só Mateus tem de fonte M, e o que só Lucas tem de fonte L.
É isso que explica as parábolas e as histórias que a gente só encontra em um ou no outro, como por exemplo a parábola do bom samaritano, que só aparece em Lucas. Aqui a gente consegue resumir a teoria de um jeito bem visual, quase como uma equação. Mateus seria o resultado de Marcos, mais a fonte Q, mais o seu material próprio, a fonte M. E Lucas seria Marcos mais a fonte Q, mais o seu material exclusivo, a fonte L. É uma solução, vamos combinar, bem elegante. Consegue explicar tanto o que eles têm em comum, quanto aquilo que os torna únicos. Depois de toda essa análise histórica, que é fascinante, é fácil a gente se perder nos detalhes das fontes, né? Mas para que serve tudo isso no final das contas? A investigação acadêmica é uma ferramenta super poderosa, mas o material de origem nos aponta para uma questão ainda maior. Qual é a mensagem essencial por trás de toda essa complexidade? O ponto crucial é este. Entender como os textos foram construídos é um instrumento valiosíssimo, uma ferramenta intelectual que ilumina todo o contexto. Mas, como a gente vê aqui, é um meio, não é o fim. O objetivo final é usar esse entendimento para se conectar de uma forma mais profunda com a mensagem que sobreviveu a todo esse processo de transmissão. Essa citação de Emmanuel oferece uma perspectiva que complementa a análise histórica. Ela sugere que as diferentes fontes não são um acidente. Cada autor teria tido uma tarefa especializada, revelando uma faceta diferente da história. Enquanto os sinópticos se concentram no pastor, João revela o Cristo divino. E nessa visão, as fontes distintas não são contradições, mas sim peças indispensáveis de um quadro muito maior. No fim das contas, apesar das traduções, das edições, da complexidade das fontes, a mensagem central de amor, de fraternidade, foi preservada. A análise histórica é um meio, mas o objetivo final é entender, sentir e vivenciar esses ensinamentos que continuam a ecoar através dos milênios. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? A história da formação dos evangelhos é um processo profundamente humano, cheio de complexidades, edições, tradições, e a grande questão que permanece é: como é que, apesar de toda essa jornada tão tortuosa, a essência da mensagem conseguiu não apenas sobreviver, mas ressoar de forma tão poderosa por mais de 2000 milênios? Essa talvez seja a parte mais intrigante de todo o enigma. Muito obrigado pela companhia nesta investigação